caso, esse grupo de pesquisa depois, quer dizer, eu fiquei isolado um pouco nessa problemática industrial, enquanto que os colegas tinham uma afinidade maior em torno, mesmo porque a entrada deles foi através da Federação de Trabalhadores Rurais, né, de sindicatos de trabalhadores rurais. Então eles tinham uma entrada comum, uma discussão, uma coisa mais facilitada. Eu peguei um pouco uma pedreira, que era essa relação com as usinas, mas mesmo assim deu para fazer uma pesquisa interessante, intensiva, curta, e a gente tinha a intenção de voltar a campo para continuar. Não foi possível, veio a crise do PPGás, da saída da Fundação Ford, e se entrou numa outra procura de sobrevivência, né? Foi aí que essa existência de economistas teve alguma utilidade dessa questão, porque aí, no caso, até o Afrânio estava no IDEC antes, ele era o permanente e eu era o temporário, eu era o certo, né? Rotativo, contratista de um ano, ele era permanente. Mas eu era da FINEP, eu era permanente. Então, depois o Pelúcio, que era o diretor da FINEP, acabou contratando, e esse Pelúcio, é Pelúcio Ferreira, que está aí na história do financiamento à ciência e tal, que a gente conhece, enfim, aí. Ele era começou a ampliar a FINEP na direção do financiamento à universidade, pós-graduação, etc. E a gente acabou fazendo uma ponte, modestamente, nós ali, economistas, dominados por aquela estrutura estatal, completamente militarizada, mas o Pelúcio era um sobrevivente da equipe do Celso Furtado anterior. Né? Um mineiro assim, bem matreiro, assim, bem quietinho, mas que ia fazendo as coisas dele. Né? Tinha uma experiência com o financiamento da ciência no BNDES anteriormente, e continuou isso na FINEP, desenvolveu isso fortemente. E aí houve esse financiamento ao IUPE, assim, essa abertura para as ciências sociais, que já havia para as ciências naturais, houve uma abertura para as ciências sociais, o que salvou o programa aí, né, nesse momento, e assim como houve também o IUPES, o SEBRAE, etc., o financiamento. No nosso caso, a gente tinha concebido um projeto que era para fazer segundo campo no Nordeste, né, que o Moacir encabeçava esse projeto chamado Emprego e Mudança Social no Nordeste. E aí foi conversado com técnicos meio dissidentes do aparelho estatal, principalmente do Ministério do Planejamento, que era do IPEA, na época do IPEA, o IBGE, onde estava o Isaac Castanhet, e a FINEP. E afinal o Pelúcio levou à frente essa coisa, se interessou por quem estava por detrás do projeto, que era o PPGás, no caso. E aí começou a financiar o PPGás, em 73. E aí houve a incorporação de professores que eram serventes temporários, estavam naquela situação dos trabalhadores das usinas, tinha os temporários, os permanentes, os temporários, os safristas e os outros, né? Tinha um bocado de safrista ali, e alguns eram permanentes, que era o Castro, o Roberto Cardoso saiu fora, porque foi preterido, foi barrado ali pela cúpula do museu, né? Assim, enfim, que preferiu a promoção pela antiguidade do que pelo mérito, e ele saiu fora. Enfim, então era o Caspari, o Mata e Geraldo, talvez a Geraldo, não me lembro agora, mas enfim, era isso, era pouca gente. E o resto era safrista. Otávio já tinha voltado? Não, Gilberto. Não, o Otávio era safrista também, era tudo. Desculpa, Otávio. A Geralda já era professora do museu, mas ela só passou o PPGás em 77. Ela era professora do museu desde 69 da antropologia biológica. Exato. Quem era o Gilberto. Exato. É o Gilberto que se transferiu do IFIX para o museu. Né? Mas os outros não. Então houve essa estabilização e aí, enfim, depois esse projeto que a gente já havia concebido saiu. Bom,
com esse projeto, eu passei para a segunda pesquisa, que a Heloísa já matou tudo. Eu só estou fazendo aqui um pouco de encenação para vocês, já falou tudo. Que era essa segunda pesquisa dos trabalhadores textos. Pesquisa de 600 e tantas páginas, acho que eu falei em 2 parágrafos. Em que, enfim, era um pouco, assim, nós tínhamos, sei lá, era um diálogo com os técnicos governamentais, era um exercício interessante de ser analisado hoje em termos de retórica, né? O projeto era assim um marxismo, uma antropologia crítica escondida por detrás de uma retórica a ser vendida para as instituições estatais. Então, enfim, a gente se inventou lá situações tipo, enfim, ao mesmo tempo um diálogo com a economia, né? E aí a gente fez um projeto que alargava um pouco as situações do projeto original, que era aquele projeto de desenvolvimento comparado, dirigido pelo Cardoso e pelo Luz, onde havia esse setor Nordeste. Então, isso foi ampliado nesse projeto emprego, abrangendo também o Norte, né, com o Otávio de início, e também abrangendo cidades com o Machado, e eu acabei indo para essa área urbana por conta das fábricas suburbanas, né? E então apresentei um projeto sobre, enfim, trabalhadores têxteis em fábricas com vilas operárias, que era uma situação semelhante à das usinas em outro contexto mais urbano, etc. Então foi isso, né? A gente fez tinha essa gestão de um projeto coletivo que tinha quase 20 pesquisadores, né, durante 2 anos, e isso já foi um material prévio, uma acumulação primitiva em relação ao doutorado que veio depois, né? A primeira turma foi em 77, no museu. As turmas anteriores foram fazer na USP, né, Gilberto, Giraldo, Lígia, etc. E já a minha turma já entrou aí nessa primeira turma do doutorado. E aí a gente continuou fazendo pesquisa nesse lugar. A Rosimene, que tinha estudado artesanato do ouro no Ceará, em Juazeiro do Norte, pretendia fazer nessa pesquisa outros locais de artesanato espalhados pelo sertão nordestino. Mas aí entra o problema aí coisa da família, né? Começou a ter a produção de filhos, e aí ela recuou dessa pesquisa e preferiu se concentrar enfim, numa pesquisa comum na mesma localidade, ela pegando a família dos trabalhadores e eu pegando mais a parte do trabalho. Enfim, eu era bom de trocar fralda, essas coisas todas que botaram hoje em dia as fraldas são diferentes. Na época era da indústria têxtil que a gente comprava. No subúrbio do Rio de Janeiro, ficava aquele varal todo assim. Hoje em dia não, meus filhos não deixam nem trocar fralda. Mas era muito dos netos, né? Das netas. Mas enfim, o fato é que então nós concentramos nesse trabalho aí. E aí foi até a descoberta nesse momento de organização das ciências sociais, com a retomada da ARPA, a retomada das sociedades com a ANPOX, que eu encontrei aqui na ANPOX mesmo justamente com a Heloísa, com a Elizabeth Souza Lobo, com a Maria Célia Paola, etc. No caso, principalmente a Maria Célia, tinha um investimento histórico, ali estava investigando um período lá dos anos 30 e 40 da indústria, e, enfim, a partir dali a gente pegou indicações, né, da riqueza da possibilidade de acoplar esse estudo etnográfico feito lá, né, nessa situação das fábricas têxteis, a todo o material historiográfico existente nos arquivos das federações patronais, enfim, os próprios jornais de época, tinha uma mina ali, né? Então aquilo porque no caso da pesquisa da gente nesse subúrbio de Recife, chamado Paulista, havia uma remissão, ao contrário a gente tem um trabalho, alguns
trabalho sobre isso, essa comparação da historicidade de diferentes grupos sociais. Os operadores de açúcar, enfim, que tiveram seus direitos trabalhistas, né, seus direitos nessa onda de operar dos trabalhadores urbanos e industriais dos anos 30 e 40, né, eles enfim, tinham uma situação que se encontrava de contraste diferencial com os trabalhadores rurais que não tinham esses direitos. Eles eram, na prática, apesar da sua exploração muito grande, eram na prática uma aristocracia operária diante dos outros, que não tinham direitos. Né? E entraram, digamos assim, ali os acontecimentos históricos eram mais ralos, rarefeitos, né? E entrava assim quase que numa história estrutural, né? Cíclica. Né? E enquanto que nessa outra situação da fábrica têxtil, a coisa era muito associada a eventos históricos, né? A prévias, a eventos muito marcantes historicamente. E, enfim, os operários, a rede de trabalhadores que a gente entrou por ali, que eram muitos deles, na rede inicial, eram ex-integrantes da JOC, né? Que a Heloísa estudou nitidamente o JOC, depois da CO, essas de igreja, e também no Rio, paralelamente, muita coisa para falar em pouco tempo que já vai acabar, mas enfim, paralelamente a esse trabalho, digamos, acadêmico, acho que também é um motivo pelo qual acabei demorando